Graça e paz, meus irmãos. Glória a Deus. Queridos, é muito bom estar aqui nesta noite, aqui na Igreja Batista em Bonfinópolis. E, irmãos, eu estava falando para a irmã que eu já passei tantas vezes aqui na porta, aqui na GO aqui, e nunca tinha visto a igreja aqui. Quando eu coloquei no mapa, que eu cheguei ali, eu liguei o GPS, né, que até aqui eu sabia chegar. E quando eu liguei, o GPS só apontou para ali. Eu falei, a igreja ali, ó. Que alegria. Eu pensei que a igreja fosse lá para o outro lado ali, para o lado da rodoviária, para ali. Mas que alegria estar com vocês nesta noite, meus irmãos, aqui com o pastor Jarle, sua família. Pastor Jarle, a gente já se conhece aí há um bom tempo. Obrigado. Já caminhamos, já viajamos junto para congressos, para outros eventos aí. E que bom que a gente está aqui nessa noite como profeta do Senhor nessa noite para falar a respeito das grandezas do Senhor. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Está comigo a minha esposa, Eunice, companheira. Eunice e eu já estamos juntos há 35 anos e 10 meses, 18 dias e 10 horas, 9 horas e 16 minutos de casados. Esse é o nosso tempo junto de casados, já há um bom tempo. Temos 3 filhos, né? Temos 2 filhos legítimos e uma filha adotiva. Meu filho mais velho tem 34, o outro tem 33, casado e tem 3 filhos, né? Já sou avô. Eu acho que, para quem não é avô, torça para ser, porque não tem negócio. Ser pai é muito bom, mas ser avô parece que é dobrado, né? Para ciúme dos filhos, porque quando os netos nascem, os filhos morrem. Ai, não fazia assim quando eu era pequeno. Ai, você está dando muito privilégio para esse menino, ou para essa menina, né? E aí vai ser avô é muito bom. E minha filha caçula tem 20 anos, faz 20 anos, ela tem 19 anos completo. Acabou de tirar a habilitação, né? Foi aprovada quinta-feira passada na prova de volante. E foi aprovada e está muito feliz porque agora pode pegar o meu carro para dirigir. Agora tem uma competidora dentro de casa e já encostou o carro no muro, aliás, no portão. Irmão, eu não sei porque que as mulheres batem carro no portão e na lixeira. E de ré, elas não sabem dar ré, na hora sempre machuca o portão de ré. Ai, Deus, mas que alegria, que bom, que coisa boa. Meus irmãos, eu quero pensar com vocês nessa noite sobre o foco, né, da igreja relevante. Eu penso que nós queremos ser relevante, né? E ser relevante, de fato, é muito bom. Eu tenho um texto muito conhecido, que é o texto de Atos 2, 42, que é muito conhecido dos irmãos. Essa igreja também foi pastoreada pelo pastor Carlos, né? Um amigo, assim, está aqui, sabe? Pastor Carlos, Douglas, Humberto, são pessoas dentro da minha casa, Damiana, né? São pessoas assim, são pessoas muito especiais. E aí nós tivemos essas 2 perdas aí na época da pandemia, há 3 anos atrás. Mas que bom que Deus tem a sua obra, Ele segue adiante com o seu trabalho. Vocês têm uma família muito querida aqui, que cuida de vocês. Zelem por essa família. Atos 2, 42, vamos ler alguns versículos. E eu vou ler junto com os irmãos, na mesma versão aqui. Fala assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade.
Diariamente perseveravam unânimes no templo, partia pão de casa em casa, tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhe acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Amém ou não? Amém. Glória a Deus. Fiquem comigo. A alegria do pregador é ouvir o amém da igreja. Quando a igreja diz amém responsivamente, isso alegra o coração do pregador e gera energia, né? Gera uma coisa boa, significa que nós estamos atenados. Meus irmãos, sermos relevantes, é muito importante nós pensarmos, sermos igreja relevante, né? Foi falado aqui já nessa noite que igreja somos cada um de nós. O templo é o lugar da reunião, o templo é uma geografia, é o local que a gente se reúne para adorar a Deus. Mas a igreja, ela é relevante na sua pessoa, na pessoa dos seus membros. A igreja é relevante na pessoa daqueles que aceitaram a Jesus como Salvador e, em aceitando a Jesus como Salvador, ele tem a incumbência e um chamado de falar de Jesus para outras pessoas. E é interessante, meus irmãos, que realizar a obra é um desafio. Sermos relevantes é um desafio. É um desafio para nós. Cumprir a missão para a igreja é uma questão desafiadora. Nós estamos num tempo de muitos desafios. A igreja tem desafios na sociedade. Jesus, ele teve, a época de Jesus, ele tinha os seus desafios para pregar o evangelho e cumprir a missão. Hoje, meus irmãos, como igreja, nós também temos os nossos desafios. É importante nós observarmos que, em meio a esses desafios, nós deparamos com a incumbência de ser igreja relevante para a comunidade onde estamos inseridos. E a vontade de Deus na missão é ver a sua igreja como serva. Nós somos servos de Cristo. Nós não somos mais escravos do pecado, servos do pecado, e nem servo de Satanás. Nós somos servos de Cristo. Ele nos resgatou. E quando a igreja vai se tornando irrelevante, meus irmãos, em algumas localidades, a igreja não tem um serviço comunitário. O que é um serviço comunitário? É o serviço para a comunidade. É aquilo que a gente faz para a comunidade. Nós estamos inseridos como igreja em Bonfinópolis para mobilizar, para sermos relevantes, sermos uma comunidade de salvos. E cada dia nós precisamos trabalhar para que essa comunidade seja ainda maior e que mais pessoas sejam alcançadas. A igreja não pode se tornar um grupo de pessoas voltadas para si mesmas. Nós não podemos fazer programas só para nós não podemos investir os recursos somente em nós, mas nós precisamos pensar em olhar para fora e investir os recursos, meus irmãos, para aqueles que precisam lá fora. Então nós precisamos começar, meus irmãos, nos manifestar fora daqui, um compromisso com o público-alvo, com as pessoas lá fora. Nós precisamos, meus irmãos, falar dos interesses, defender os interesses de Cristo. Para sermos relevantes, nós precisamos nos envolver na sociedade. Nós precisamos ser igreja que profetiza a palavra de Deus. A igreja é aquela também que fala sobre as mazelas da sociedade, em amor, é claro, nós vamos falar isso em amor, mas nós vamos combater o pecado, as injustiças. Esse é o foco da igreja relevante. Então, quando nós precisamos trabalhar no sentido de nós levarmos e trazermos mais pessoas, engajarmos mais pessoas no trabalho, na sociedade, mais e mais pessoas sejam envolvidas.
no trabalho e na obra do Senhor. Precisamos que os nossos membros individuais tenham iniciativas de orar com pessoas, iniciativa de chegar para alguém, orar com alguém, termos um cartão-alvo de oração onde a gente possa orar por novos convertidos, pregar o Evangelho para pessoas, cuidar de novas pessoas, ler a Bíblia com pessoas, ensinar o plano de salvação, levar as pessoas ao batismo, levar pessoas a ter um compromisso com Jesus de forma efetiva, de forma impactante. Nós precisamos nos posicionar, irmãos, como ser social. A gente se posiciona como igreja, como líderes, onde quer que estejamos, nós nos posicionamos. Nós somos aqueles que nós ouvimos a dor do outro. E em ouvindo a dor do outro, nós sabemos que o Evangelho é capaz de transformar toda a dor, todo fracasso e toda tristeza em alegria. E esse Evangelho está em cada um de nós. Nós temos esse Evangelho no coração e temos esse Evangelho em nossas mãos. O testemunho, meus irmãos, de cada um de nós é muito importante. A obra de serviço, o Evangelho sendo pregado, o evangelismo, a salvação de almas, o resultado dessas ações que nós fazemos como projetos sociais, como visitas sociais, atendimento nos hospitais, atendimento na comunidade, no meio dos empresários, no meio dos comerciantes, no poder público, onde quer que nós estejamos, meus irmãos, nós somos a testemunha de Cristo ali naquela geografia. Então, quando a gente olha para o livro de Atos, nesse capítulo que nós lemos, é o início do livro de Atos. Nós podemos até dizer que o livro de Atos é o livro de Atos do Espírito Santo. Porque a partir do capítulo 1, já a gente vê uma manifestação do Espírito Santo sobre a vida da igreja, sobre a vida dos apóstolos, a vida daqueles que estavam ali naquela comunidade. E a gente começa a olhar isso, que no livro de Atos dos Apóstolos a gente encontra esse momento de transição do ministério de Jesus para o ministério do Espírito Santo. A igreja só é o que é por causa da presença do Espírito Santo na vida dela. Nós sabemos que nós somos parceiro de Deus nesse trabalho, nós somos parceiros, nós somos filhos de Jesus, nascido de novo. Nós somos filhos de Deus, nascido em Cristo Jesus, e nós temos essa parceria com o Espírito Santo, e ele se apresenta, e a gente vê essa manifestação do Espírito Santo no livro de Atos. E aí, com a chegada do Espírito Santo, a igreja se torna a representatividade e a continuidade da obra de Jesus na terra. É isso que vai acontecer. O mundo da época foi impactado por algo novo. A gente vê que em Atos capítulo 2 há uma manifestação profunda para as nações. As nações estavam reunidas ali, naquele dia de Pentecostes. E naquela manifestação do Espírito Santo, e toda a comunidade, todas as nações ali presentes foram impactadas pelo Evangelho. A presença de uma comunidade nova, expressiva, com característica totalmente diferente dos padrões das outras comunidades. A comunidade dos discípulos, meus irmãos de Jesus, que apresentava um novo modo, uma nova maneira de viver, uma nova maneira de se relacionar. Aquela foi uma proposta totalmente diferente do que já se havia visto. Jesus começa falando dessa dinâmica de relacionamento, agora com um olhar novo para o Evangelho, para os mandamentos, para o amor de Deus. Jesus foi alguém relevante na sua comunidade,
Na sua vida inteira ele foi relevante, ele tinha uma missão. E ele disse que nós faríamos essa missão e faríamos obras maiores do que ele fez. Então nós somos chamados para uma missão. Então essa presença da comunidade, dessa expressividade da presença da comunidade, uma comunidade de discípulos de Jesus que apresentava essa maneira de viver e ao mesmo tempo era impactante, inquietante e desafiadora. E era uma comunidade marcada por um poder sobrenatural que o mundo da época desconhecia. A Bíblia diz que Jesus andava por todas as cidades e aldeias pregando o Evangelho. Há muitos exemplos da pregação do Evangelho de Jesus, há muitos exemplos de sinais e prodígios que Jesus realizou no meio do povo, e há muitos sinais de que Jesus cuidou das pessoas na sua integralidade. Há muitos exemplos de que Jesus combateu o próprio demônio, o próprio Satanás, que acorrentava a vida das pessoas. Então Jesus, ele foi muito relevante, agindo no sobrenatural na vida das pessoas. E por toda a Bíblia observa-se que a relevância é algo significativo para Deus. Relevância é algo significativo para Deus. Deus nos criou para sermos relevantes. Meus irmãos, não há pessoa irrelevante. Todos nós, nascidos de novo em Cristo Jesus, nos tornamos relevantes nele. Nós nos tornamos relevantes em Cristo, por causa do seu amor, por causa do sacrifício dele, por causa da aceitação dele. Nós também nos tornamos relevantes. Deus nos criou para sermos férteis, para multiplicarmos. Ele disse: encham a terra, multipliquem-se, domine sobre o que se move no mar. Deus não nos criou para viver na obscuridade. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo, foi isso que Jesus disse lá no Sermão da Montanha. Vós sois a luz do mundo. E ele disse: não se pode esconder uma luz, colocar a luz no alqueire e ela ficar escondida, não. Uma luz tem que brilhar, uma luz tem que mostrar o seu brilho. Nós não podemos viver na obscuridade, porque Jesus nos chamou para brilhar. Cada um de nós deve brilhar a glória de Deus. Cada um de nós deve refletir a glória de Deus na sociedade. Então, meus irmãos, no Velho Testamento, Deus criou o povo de Israel para ser relevante. Quando Jesus fala com Abraão, ele diz: farei de ti uma grande nação. A partir de Abraão, Deus forma o seu povo. E Deus forma um povo para ser relevante no mundo, para ser um povo que seja o sustentáculo do mundo. E vocês serão, lá em Êxodo 19:5, Deus fala que vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações. O povo de Israel era um povo relevante a partir de Abraão. E para cumprimento do seu propósito, através do povo de Israel, Deus levantou homens e mulheres para serem relevantes na terra. Deus levantou Abraão, Moisés, Josué, Esté, Daniel, Davi, os profetas. Ele levantou os discípulos, a igreja do Novo Testamento, e chegou até nós, e nós precisamos ser relevantes. Meus irmãos, através dos discípulos, Deus formou a igreja para ser relevante no mundo, no meio de uma geração corrompida, depravada. Lá em Filipenses 2,15 fala que nós devemos, meus irmãos, agir no meio de uma geração corrompida. Vocês devem brilhar como luzeiros, como estrelas no universo. Nós precisamos brilhar porque somos relevantes. Então, quando nós pensamos na evangelização, quando nós pensamos no serviço, são declarações irrevogáveis de Deus para a missão da igreja. A missão da igreja, meus irmãos, é ser
é viver esse evangelho, é pregar esse evangelho, meus irmãos, estar envolvida no serviço. Sem isso, meus irmãos, não haverá cumprimento da missão. Nós seremos semelhantes a um navio que deriva em alto mar, sem destino, sem saber para onde vai. Nós precisamos, meus irmãos, focar na relevância. E o foco, meus irmãos, é a mira que nós fazemos. O foco tem a ver para onde nós estamos olhando. O foco tem a ver com nós estarmos envolvidos no propósito, na missão. De nós estarmos tão envolvidos que nada vai nos separar disso, de maneira alguma. Porque nós precisamos focar na relevância. E a igreja deve ser serva, porque aquele que a comprou com sangue precioso. Por isso nós devemos ser serva. Porque o amor de Cristo nos chama para amar como Ele nos amou. Nós precisamos amar como Cristo nos amou. E quando a gente fala em impactar a sociedade, nós estamos falando, meus irmãos, desse impactado um a um. Nós precisamos, cada um de nós, nos envolvermos com outras pessoas no sentido de evangelizar e ser relevante para a vida dessas pessoas. Então, de fato, nós precisamos nos envolver ainda mais. Então, quem ama, serve. A igreja deve amar o próximo como a si mesma, para expressar o amor de Deus ao mundo, revelar a todos os benefícios oferecidos por sua maravilhosa graça. Nisto obedecemos a esse ultimato de Deus, de ser luz para o mundo. Um farol para as comunidades, lâmpada para os cegos, candeeiro para os outros que possam sair da escuridão, encontrando assim possibilidades de um novo recomeço. E a grande questão, meus irmãos, é que tipo de relevância a igreja tem no mundo hoje. Qual é a relevância da Igreja Batista de Bonfinópolis para Bonfinópolis? Sobre quais padrões os seguidores de Jesus buscam expressividade nesta cidade, para o mundo, no seu ambiente, no seu network? Hoje, ser relevantes no molde do mundo, meus irmãos, é o grande anseio da maioria das pessoas. As pessoas querem ter uma boa rede social, elas querem ter muitos seguidores, elas querem ser relevantes de alguma forma para a vida de muita gente. Os homens desejam estar em evidência, em destaque, estarem no pódio, acima de todos, com o fim de tão somente satisfazerem a si mesmos e saciarem o seu próprio ego, a sua vaidade. Provérbios 27, 21 diz que o que prova o homem são os elogios que recebe. Então nós precisamos, meus irmãos, focar na relevância. A igreja, infelizmente, a igreja de Jesus tem sido contaminada. Há muitas igrejas que buscam evidência, vivem escravizadas pelos padrões impostos pela sociedade e cada vez mais se distancia do propósito estabelecido por Deus, de ser referencial de vida para a humanidade. Então nós entendemos que os padrões de relevância para a igreja hoje, em geral, são os padrões, o padrão para a igreja hoje, os padrões de relevância para a igreja hoje em geral são fugir da aceitação do mundo. Nós não buscamos, meus irmãos, o padrão do mundo. Nós não precisamos, meus irmãos, a relevância da igreja hoje para nós é a igreja simples. Hoje nós falamos muito na igreja simples. É a igreja acessível. É a igreja desburocratizada. Era a igreja que facilita a entrada das pessoas.
É a igreja que facilita os relacionamentos. É a igreja que não julga. É a igreja que acolhe. É a igreja que cuida uns dos outros. É a igreja que abre o seu coração e os seus braços em afetividade ao outro. Esse é o modelo de igreja que nós precisamos nos nossos dias. Essa igreja menos formal. Essa igreja que anda mais na informalidade, na acessibilidade. Que a nossa linguagem seja uma linguagem simples. Que a nossa maneira de ajudar seja uma maneira simples. Porque a igreja é composta de pessoas. E nós precisamos facilitar o acesso das pessoas na vida da igreja. Muitas vezes, meus irmãos, nós dificultamos. Muitas vezes nós dificultamos a forma com que as pessoas entram nas nossas igrejas. Nós exigimos muito das pessoas, nós queremos um padrão que elas não conseguem atingir, eu digo, moralmente. As pessoas vão crescendo na dinâmica, elas vão crescendo aos poucos. É como uma criança que nasce. A gente não pode determinar que uma criança nova nascida tenha um comportamento de uma pessoa adulta. Ela é uma criança. Assim são as pessoas que chegam nas nossas comunidades. Elas são bebês espirituais, elas são novos crentes, elas são bebês na fé. Elas precisam aprender conosco e dia a dia elas vão sendo transformadas cada vez mais. A gente vê muita igreja, meus irmãos, quanto de nossas igrejas dificultam o acesso às pessoas, quando nós burocratizamos demais. E aí nós percebemos que aquela igreja do primeiro século, ela era uma igreja que impactou aquela geração. A igreja de Atos 2, ali de Atos 2, aquele relato de Atos 2 é um relato de uma igreja que estava impactando a sociedade. E a comunidade, ela era relevante ali, ela estava firmada nos princípios de Deus e não nos princípios do mundo. A igreja abriu mão desses valores do mundo e ela abriu a alma, ela abriu o coração, o seu espírito para acolher pessoas. E a Bíblia diz que aquela igreja crescia cada dia. Ela ia crescendo porque era uma igreja simples, de um povo acessível, de um povo acolhedor, de um povo que cuidava um do outro. Então, meus irmãos, a prioridade do conhecimento dos ensinos de Jesus estava acima de qualquer outro conhecimento, porque ele se dedicava ao ensino dos apóstolos. Aquela igreja tinha fome e sede de Deus. É uma outra característica que nós precisamos, de fato, ter para contaminar essa geração. Nós precisamos ter sede de Deus. A gente precisa desejar a Deus como o corpo deseja água, como o corpo deseja comida. A nossa alma precisa desejar ao Senhor. Eles se dedicavam ao ensino. O testemunho daquela comunidade começava de dentro para fora. Ter relacionamento saudável um com o outro era prioridade. Eles se dedicavam à comunhão. Eles estavam juntos, eles queriam estar juntos. Eles formavam uma comum unidade. Uma comunidade. Eles formavam, eles estavam juntos, eles tinham prazer de estar junto, de comerem junto, de orarem junto, de visitarem uns aos outros, de estarem reunidos. Era uma comunidade de fé, era uma comunidade alegre, era uma comunidade que exalava o perfume de Cristo. E era uma comunidade, meus irmãos, que oravam uns pelos outros, eles oravam uns pelos outros, porque diz o texto que ele lá havia sinais e prodígios, eram feitos entre o povo, havia milagres, as pessoas eram curadas,
dos seus traumas, da sua ansiedade, da sua depressão, da sua doença. A Bíblia diz que Pedro passava e a sombra de Pedro curava as pessoas. A gente vê tanto milagre no livro de Atos, a partir dessa comunidade. Então era de dentro para fora, eles se dedicavam à comunhão, eles estavam motivados pela presença permanente da vida, da morte, da ressurreição e da volta de Cristo. Eles sabiam que eles tinham pressa, eles sabiam da responsabilidade, eles tinham consciência da relevância para aquela sociedade, de que eles precisavam acolher a todos, os pobres, as viúvas. Eles precisavam acolher todo mundo, aqueles que não tinham lar, eles acolhiam a todos. E eles eram motivados por isso. A Bíblia diz que eles se dedicavam ao partir do pão, tomavam a ceia juntos. O que motiva servir a Deus, o que te motiva a servir a Deus é a esperança da glória de Deus. O que nos motiva a servir a Deus, meus irmãos, como uma comunidade? Qual é a nossa motivação? Então, eles viviam em contínua ligação com Deus, buscavam a orientação direta de Deus, eles falavam com Deus por meio da oração, e a oração era uma necessidade permanente. A Bíblia diz, está lá, se dedicavam às orações. A relevância e respeito a Deus eram vistos por todos. A Bíblia diz que todos estavam cheios de temor. Eles tinham temor a Deus. A consciência do agir e da soberania de Deus produzia neles obediência, submissão, observância aos princípios de Deus. Nada faziam por si mesmos, mas eles viviam sob a influência direta do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, meus irmãos, nos nossos dias está esquecido. Nós não clamamos mais ao Espírito Santo, nós não temos mais um relacionamento com o Espírito Santo. A Bíblia diz que muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Eles experimentavam o poder sobrenatural de forma natural. Eles entendiam que eles queriam tanto ajudar as pessoas, que qualquer doente que chegasse ali era curado, por causa do poder que estavam entre eles. Eles estavam unânimes. Todos diziam, você vai ser curado, e eles oravam e havia sinais e prodígios naquele lugar. Eles tinham uma identidade comum a todos. Eles eram parecidos na forma de viver. Eles não tinham título denominacional, não tinha placa, não tinha chavões. Eles tinham uma linguagem comum, eles eram simples. Todos lutavam pela mesma coisa, todos queriam o reino de Deus. Da multidão dos que creram, um era a mente e o coração de todos. Todos praticavam a justiça. Todo cidadão tinha direito. Era uma comunidade que se bancava. Ninguém se sentia dono de nada. Deus era o dono de tudo. Por isso, tudo era de todos. E essa comunidade, ela tinha simpatia de todo o povo. A Bíblia diz que eles cresciam em números. Porque eles tinham a simpatia do povo. Eles tinham a aprovação do povo. O povo amava aquela comunidade. E para a gente compreender, meus irmãos, que uma igreja relevante, ela é feita de discípulos de Jesus. Uma igreja relevante ela é composta dos discípulos de Jesus. Uma igreja relevante, meus irmãos, para a comunidade, o foco dela não se limita a 4 paredes. Meus irmãos, não nas 4 paredes a gente só aprende, mas é lá fora que nós praticamos.
nós precisamos praticar o Evangelho, nós precisamos viver o Evangelho fora das quatro paredes. Não se detém apenas em programações, ela deve ir além das portas, ela deve interagir com a comunidade, a ação social aos desfavorecidos, cobrar das autoridades questões básicas para o bairro. Essa igreja tem que cumprir a missão, realizar a vontade de Deus. Esse é o nosso foco, realizar a missão e cumprir a missão. A nossa relevância também, uma igreja foca na sua relevância para a comunidade, que deve ser contagiante. Meus irmãos, nós precisamos contagiar. Nós precisamos contagiar. Ama a comunhão entre os irmãos e aborrece todo tipo de contenda, lidera perdão. Essa é a mola mestra que sustenta qualquer relacionamento. É nele e por ele que as relações encontram maturidade. Esforça-se na prática do amor, da partilha, da misericórdia, do acolhimento e da fé. É nessa prática que acontece o contágio. É nessa interação com a comunidade que a igreja se torna simpatizante. Quando nós nos envolvemos, quando nós somos voluntários nos lugares, no hospital, numa creche, em qualquer outro lugar, onde nós somos voluntários, a igreja se torna simpatizante. Através dos projetos, projeto de música, projeto de corte e costura, seja outro projeto quaisquer, a igreja se torna relevante, porque ela se apresenta e ela se torna uma igreja na simpatia do povo. E por último, a igreja, o foco da relevância da igreja encontra-se na sua disposição de servir e servir ao próximo. Nós precisamos servir, irmãos. Atender o chamado de Cristo, realizar o projeto de Deus para a humanidade, ser agenciadora do reino de Deus e encarnar os seus valores. E essa profundidade de relevância da igreja está na disposição de ser luz para a comunidade onde ela está inserida. Meus irmãos, nós precisamos focar nessa relevância. Nós precisamos, meus irmãos, fazer mais. Nós precisamos, de fato, mostrar mais para o mundo a relevância da igreja, para a sociedade. Com amor, irmão, nós precisamos abrir o nosso coração para amar. Amar as pessoas, amar aos que chegam. Porque, meus irmãos, vai chegar pessoas de diferentes estilos. Eles serão atraídos pelo poder de Deus. Vai chegar o com cabelo, sem cabelo, com brinco, sem brinco, com tatuagem, sem tatuagem. Essas pessoas vão chegar à igreja, meus irmãos. São as que mais precisam. E o nosso coração precisa estar disposto a amar quem chega. Nós precisamos estar dispostos a abraçar qualquer um que chega. E qualquer um, onde eles estiverem. Nós precisamos orar pelas pessoas, independente da sua condição social. Nós precisamos amar pessoas. A relevância da igreja está em amar as pessoas. Amém? Você está disposto a isso? Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Nós nos colocamos nessa noite, Pai, à disposição do Senhor. Nós entendemos, ó Deus, que nós precisamos sair da nossa zona de conforto, nós precisamos ir além, nós precisamos cumprir o chamado do Senhor, a começar na nossa casa, na nossa vizinhança, na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade, no estado, no mundo. Nos dê, ó Deus amado, a disponibilidade, nos dê os mecanismos, as habilidades, para que possamos pregar o evangelho de poder. Deus querido, que cada um de nós seja tocado para isso, que nós como igreja sejamos uma igreja relevante
para a comunidade. Ministra em nosso coração, mova dentro de nós, nos dê o sonho, nos dê o projeto, nos dê a visão, nos dê a missão, nos dê propósito, nos dê incentivo, nos dê ousadia. Queremos, ó Deus, andar como Josué, que o Senhor disse, seja forte e corajoso. Nós queremos ser forte e corajoso, queremos a tua presença. Assim como o Senhor esteve presente com Moisés e os profetas, nós queremos a tua presença. Nós queremos a presença do Espírito Santo se manifestando cada dia, ó Deus amado, na vida da igreja. Que nós sejamos despertados para missões, para essa missão de ganhar esta cidade para Jesus. E eu declaro nesta noite que Bonfinópolis é do Senhor Jesus. Queremos declarar isso, Pai. Eu quero também, Deus amado, no nome de Jesus, como profeta do Senhor, destruir toda obra maligna sobre esta cidade. Deus, em nome de Jesus, toda prisão demoníaca, nós damos ordens agora para que desocupem esta cidade, porque ela é do Senhor Jesus. Damos ordens aos anjos do Senhor que guarde esta cidade, norte a sul, leste a oeste, ao todo redor, essa cidade seja guardada. Nós oramos também, Pai, na autoridade do Senhor, que todo sofisma do mal, toda a ideologia do mal, Deus amado, nós destruímos no mundo espiritual, rasgamos os decretos espirituais sobre esta cidade. Essa cidade é tua, Senhor. Essa cidade viverá um grande avivamento. Essa cidade, ó Deus amado, será uma cidade que exala o Senhor Jesus. Usa esta igreja, usa o teu povo, que nós possamos nos levantar em autoridade. Em autoridade. Nós declaramos que este lugar é teu, esta igreja é tua. Deus querido, nós nos movemos, ó Pai, porque o Senhor é poderoso. E o evangelho que pregamos é um evangelho de poder. É um evangelho de poder que causa novo nascimento, que muda vidas, que muda cultura. E nós queremos pregar esse evangelho, Pai. Nós declaramos nesta noite, Pai, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nós somos renascidos em Cristo Jesus, para, Deus amado, lutar em favor do teu evangelho, do teu reino. Todas as armaduras do inimigo caiam por terra, e nós nos despimos de toda a armadura do diabo, e nós nos vestimos das armaduras de Deus. Nós queremos lutar em favor desta cidade, no nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Glória a Deus. Deus nos abençoe. Está encerrado? Amém. Obrigado, irmãos, pela oportunidade. Deus abençoe cada um. E